A ecologia é algo que também é muito importante. Para mim é uma coisa que faz parte da minha vida, sempre fez parte. De um lado porque eu também faço, pelo menos tento fazer atenção ao planeta. Só temos um planeta, como só temos uma vida, portanto também nos cabe a nós, como pessoa, mas também como profissional, fazer atenção a isso. Nem sempre conseguimos fazer da melhor forma, porque também à nossa volta, por vezes, não temos as boas infraestruturas, mas ao nosso nível tentamos sempre fazer o melhor e vais ver que também, de uma certa forma, te vai poder também aliviar a nível de custos também para ti, porque muitas vezes pensamos que a ecologia, isso é uma coisa de... isso não funciona. Sim, funciona também muito bem para o nosso planeta, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, mas também vai funcionar para a tua carteira. Porque por vezes há coisas que poderíamos fazer de uma outra forma que também nos vai custar menos. Como por exemplo, aqui a primeira coisa que me está a apetecer dizer é pesa sempre os teus materiais. Ou seja, quando vais fazer uma coloração é importante pesar. Isso também vais colocar na tua ficha clientes. Para falar novamente em ficha cliente, lá é sempre importante também colocar esses dados. Quando estás a fazer uma cor, não importa o quê, coloca sempre as medidas de que vais precisar. Por exemplo, se for só para fazer os crescimentos, coloca lá quanto é que utilizaste. Desta forma, vais poder utilizar simplesmente aquilo que tu precisas. Caso uma vez precises de um pouco mais, vais fazer esse pouco mais depois. Podes preparar em várias vezes, atenção, e isto vai fazer com que tu depois não vais colocar cor para o lixo, porque é no lixo que se deve colocar quando temos cor a mais ou produtos a mais, não é pelo lavatório, atenção. Isso já fazemos muito mal no facto de lavar a cor, porque isso passa tudo pelos canos, então não vamos então encher ainda mais. Portanto, se tu tens cor a mais, é para o lixo que vai. Mas, se tu tiveres a tua ficha cliente bem preenchida, vais ver que não vais precisar botar qualquer coisa que seja ao lixo, tu vais utilizar exatamente aquilo que tu precisas. Portanto, é bom para o planeta, mas também é bom para a tua carteira, porque não vais estar ali a desperdiçar produto e perder dinheiro. Isto é apenas para introduzir aqui a ecologia, porque vai haver também então o consumo de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para quê? Para sustentar os seus processos de vida. A energia solar é convertida em energia química através da fotossíntese, ou seja, é armazenada sob a forma de moléculas de glucose produzidas pela planta. Desta energia é então utilizada desde já pelas plantas como um combustível energético. Mas aqui dentro vai haver o homem. Vai haver o homem em como consumidor. E então é uma grande parte da nossa energia vital que é produzido por alimentos. A nossa energia, nós vamos a fazer ao comer. No entanto, devido às suas também muitas atividades do homem, com um grande H, necessitam também de energia técnica. Para obter essa energia técnica, além daquilo que nós vamos comer para o nosso corpo, para a nossa própria energia, o equilíbrio natural vai ser de maneira frequentemente perturbado. Porquê? Porque vão haver as atividades humanas que vão colocar muitas exigências a nível ambiental da natureza e também com isto tudo a natureza nunca é satisfeita com isso. Nós vamos utilizar também muita energia a nível técnica pura que vamos de um certo modo aqui desequilibrar também o nosso ambiente. A combustão de combustíveis fósseis, tais como o petróleo, o gás natural, o carvão, isso tudo conduz a uma poluição atmosférica significativa, particularmente a partir de óxidos de azoto. O facto de estarmos sempre a queimar, de fazer fogos, fazermos queimas e não fazermos compostagem, isso é algo de terrível. Também falo para mim, se tu já me segues sabes que eu só tenho um pulmão, tive um cancro do pulmão,
teve que me ser retirada em janeiro de 2020 e então eu faço ainda mais atenção a isso, porque o ar é muito poluído. Parece que aqui o ar é muito saudável, tudo isso, mas o facto de fazermos queimas, de termos cada vez mais carros, de cada vez mais isto, cada vez mais consumo, então isto está a ser mesmo terrível, mesmo aqui em Portugal. Mesmo sabendo que há países muito mais poluidores, mas aqui temos de fazer a nossa parte, da maneira que podemos, à nossa volta. Partilhar isto também com as outras pessoas, dizer que não é desta forma, não é por termos sempre feito assim que é a melhor forma. É abrir as mentes, é fazer o melhor. Porque a produção de CO2, que à primeira vista parece inofensiva, contribui para o efeito de estufa. Além disso, as reservas também de combustíveis fósseis são supralimitadas. Estes materiais são utilizados principalmente para o aquecimento da água, das casas, os combustíveis e tudo isso. A energia nuclear também pode parecer uma alternativa interessante. É inofensiva em termos de efeito de estufa e tem uma impressionante capacidade de rentabilidade. Sim, mas infelizmente está ligado também a um problema que é insolúvel. Como eliminar os resíduos radioativos? Com isto tudo, não fizemos estudos suficientes, ou seja, houve certas pessoas que fizeram esses estudos para reduzir essa radioatividade, mas como estávamos virados para outras coisas e a pensar que nunca teríamos este problema que estamos agora a ter, de termos cada vez menos petróleo, então não foram colocados os meios necessários para também estudar sobre o facto de tentar eliminar os resíduos radioativos. Existem esses estudos, mas não fomos longe, tão longe como deveríamos, para encontrar uma solução. Então a solução agora atual é fazer atenção ao nosso consumo, de maneira a reduzir tudo isso à nossa escala. Se não queres fazer por ti, faz então pelos teus filhos, pelos teus netos, faz pelo menos pela nova geração. Eles vão poder fazer ainda mais do que nós próprios. Tendo isto em conta, há algumas dicas práticas que podes fazer. Poupar energia sempre que possível. Promover também todas as formas de energia que visam a fazer uso direto da luz solar. Portanto, tudo aquilo que tu possas fazer no teu salão, em casa, faz. Quando não estás a utilizar aparelhos, desliga. Há muitas coisas que podes fazer, como por exemplo, utilizar marcas, utilizar shampoos que são cada vez mais naturais, para não estarmos a poluir a nossa própria água. E atenção, as marcas 90% ou mais é tudo só química. Portanto, vira-te mais também para tudo o que é mais natural. Claro que vai ser um pouco mais caro, mas isso também podes refletir também na venda de produtos, na tua clientela, e a clientela, se é sensível a isso, se tu souberes explicar da melhor forma, elas vão estar de acordo de pagar. Porque geralmente quando estás virada para esse lado mais natural, era o meu caso, por exemplo, quando as pessoas vêm-te comprar um shampoo, não revendes outro shampoo. Elas vêm com o frasco e tu enches. Só isso já vai fazer muito para ti, para os teus custos e também para o planeta. Portanto, são pequenas dicas assim que vão fazer a diferença. Por exemplo, na água, podes mudar tudo o que é torneiras para limitares o fluxo assim da água. Pequenas coisas que vão mudar. Quando lavas roupa, por exemplo, que não tenha estado em contacto com germes, bactérias e tudo isso, que aí sim, terias de lavar pelo menos a 60 graus, podes lavar a 30 graus, não a 40, mas a 30. Aí já vais limitar também a utilização da energia, ou seja, da luz, vais também fazer muitas economias. Portanto, são estas pequenas coisas às quais eu quero que tu penses sobre isso, porque também é importante. É importante para nós, é importante para o planeta e é também importante, se isto te faz pensar mais longe, é importante também para a tua carteira. Então, esta proteção ambiental, seria bem que tu pensasses sobre isso, que tu encontrasses também aquelas tuas dicas, aquelas tuas coisinhas
a mudar, porque pequenos passos fazem grandes ações. Porque na nossa sociedade de consumo, a ecologia e a proteção ambiental são também da responsabilidade de todos nós. Não é só daquela empresa, não é só do governo, é também nossa, de todos nós. Desde que nascemos até ao fim, cada um pode, à sua maneira, conforme aquilo que conseguir, que puder fazer, que souber fazer, porque por vezes é simplesmente falta de educação. Não é que não queira fazer, é simplesmente porque não tem as boas informações. Mas atenção, os líderes empresariais têm também uma responsabilidade especial. As suas empresas devem também respeitar o ambiente. O futuro de nós todos depende disso. Também caberia a todas as empresas de produtos e tudo isso também fazerem a sua parte. Educarem também dessa maneira. Não é só a mim, a nós formadores, educar sobre isso. Não é também só a ti ir pesquisar essas informações. É também desde o lado de cima, desde as marcas. Não é também eles só venderem e fazerem isto e aquilo. Não, também seria bom eles pensarem e refletirem sobre isso. A maioria já está a fazer, porque agora com a falta de gás, falta de petróleo e tudo isso, há cada vez menos energia. E sabemos que a energia é o que faz que há negócio, é o que faz que um país está bem. Sem energia não há comércio, não há dinheiro, não há nada. Portanto, há algumas também empresas que já foram mais longe e então repensaram produtos, retiraram mais plástico, estão agora, isso já deveria ser feito há anos, estão agora a dizer que ao lado de reciclagem tu podes reencher, por exemplo, os produtos. Isso é algo que eu já fazia há 10 anos atrás. Porque não só fica-te mais barato para ti, porque tu podes comprar os shampoos grandes, mas também depois vais poder encher os próprios shampoos também das tuas clientes. Portanto, é algo que tu deves refletir, porque são pequenas coisas que no final do mês, no final do ano, fazem muita diferença. Não só a nível ambiental, a nível da tua saúde, mas também a nível da saúde da tua carteira. Também sei que a ecologia nem sempre é compatível com uma economia de mercado, mas a nossa sociedade está cada vez mais consciente de que, sem proteção ambiental, estamos a causar a nossa própria destruição. O comportamento amigo do ambiente, ao fazer desta forma, vai dar também uma boa imagem da tua empresa. Há aqui algumas coisas que deverias fazer. São 3 passos. O primeiro seria utilizar um mínimo de recursos, ou seja, substituir embalagens caras de produtos por embalagens recicláveis, por exemplo, a temperatura da água, não utilizar sempre uma certa temperatura, o tempo da iluminação, por exemplo, trabalhares 4 dias em vez de 5, vai-te fazer economizar também muita luz. Se conseguires fazer desta forma, também o podes fazer, porque chegares cada dia, acenderes, apagares, isso também é energia. Portanto, há aqui pequenas coisas que tu poderias fazer. Fazer atenção, como eu já disse, a substituir as tuas embalagens por produtos com embalagens recicláveis ou com menos embalagens. Ver como é que tu podes trabalhar para não teres gastos de energia a mais. Depois, o ponto 2, estabelecer também um plano de separação dos resíduos, ou seja, um sistema para tu reciclares cada coisa, papel, plástico, produtos tóxicos e tudo isso, porque isso também te vai permitir depois também ver de que forma que podes eliminar isso. E também pensa aos teus cabelos. Agora, pelo menos na França, uma que eu conheço, mas também há várias, os cabelos podem ser reutilizáveis. Há os cabelos que vais poder dar para as pessoas que tiveram cancro e tudo isso, e também há cabelos que vais poder dar, aqueles cabelos mais pequenos que varres todos os dias, vais poder enviar para que sejam feitas tipo de almofadas para quando há catástrofes de petróleo, por exemplo, no mar, possas botar essas almofadas
e então o cabelo vai absorver a gordura toda. Só tens simplesmente de enviar o cabelo, de pagar um tanto a nível anual, envias o teu cabelo e o cabelo vai ser reutilizado, porque sim, o cabelo podes fazer muitas coisas com ele. Então, isto também faria parte do facto de tu estabeleceres um plano de separação de resíduos. Não é simplesmente botar ao lixo uma matéria-prima que pode nos salvar a vida, sinceramente. 3. A proteção também e higiene para o cabeleireiro e o cliente. A utilização de cosméticos de todos os tipos requer também medidas de proteção. A proteção das mãos é essencial, ao lavar o cabelo, colorir, descolorir, ou também em permanentes. Atenção sempre a utilizar luvas de nitrilo. A limpeza também das áreas através de filtros especiais, ventilação regular, isso também é importante. A desinfecção do equipamento, o mobiliário também, isso tudo deve ser realizado para prevenir o desenvolvimento de agentes patogénicos. Isto também faz parte do teu mundo. São 3 passos de um comportamento verde que são importantes também para ti. Então, em conclusão, o comportamento amigo do ambiente deve tornar-se algo de natural, que tu vais partilhar com os teus filhos, netos, familiares, e isto diz respeito a todos nós. Então, por que esperar que entrem leis em vigor para te obrigar a seres mais amiga do teu ambiente e mais amiga de ti e da tua canteira? Porque em pequenos passos como estes que te descrevi aqui, ainda há muitos mais que podes fazer. Nós já podemos ser atores eficazes na proteção do nosso ambiente e também com ele fazer muitas economias, quer seja para o planeta e quer seja também para ti.